Você já sentiu que suas orações parecem bater no teto e voltar? Que por mais que você peça, o céu permanece em silêncio? Mas e se eu te dissesse que há alguém que viveu esse mesmo silêncio e o transformou em milagre? Padre Pio de Pietrelcina conhecia essa dor, mas ele descobriu algo, uma chave. Uma chave que não apenas abria as portas do céu, mas fazia o impossível se curvar diante da fé. Ele não era apenas um homem que rezava, era um homem que vivia dentro do mistério. Hoje, eu não vou apenas te contar uma história. Eu vou te revelar o método que Padre Pio usou para curar milhares, ler corações e, acredite, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Prepare-se, porque a sua visão sobre a oração vai mudar nos próximos minutos. Tudo começou em 25 de maio de 1887, Pietrelcina, uma pequena vila italiana, pobre em recursos, mas rica em fé. A terra era dura, a vida simples, mas foi nesse chão seco que Deus decidiu fazer brotar um milagre. Francisco Forgione, o pequeno que o mundo conheceria como Padre Pio, não nasceu em berço de ouro, mas nasceu em um berço de fé. Enquanto outras crianças corriam e brincavam, Francisco tinha companheiros diferentes. Ele via o seu anjo da guarda. E para ele, o mundo espiritual não era um conceito distante, era a realidade viva. Conversava com Nossa Senhora como quem fala com a própria mãe, Maria Giuseppa. Mas aqui está o que quase ninguém conta. Desde os 5 anos de idade, Francisco já enfrentava ataques terríveis do inimigo. Ele não entendia o motivo, mas sentia, lá no fundo, que sua vida seria uma batalha constante entre o céu e o inferno. Seus pais, Grágio e Maria, percebiam algo diferente naquele menino. Havia um brilho nos olhos dele que o mundo não conseguia apagar. Ele não buscava riquezas, nem aplausos, nem brincadeiras passageiras. Ele tinha sede de Deus. E aos 12 anos, ao receber a primeira comunhão, Francisco fez um pacto eterno com Cristo. Jesus, eu serei todo teu. E foi ali, diante do altar, que começou a se escrever uma das histórias mais extraordinárias da fé cristã. Aos 15 anos, o jovem Francisco Forgione bateu à porta do convento dos Capuchinhos. Ele queria ser um frade com barba, como ele mesmo dizia. Ao vestir o hábito e assumir o nome de Frei Pio, ele não estava apenas mudando de nome, estava morrendo para o mundo. A vida no noviciado era dura, quase espartana. Pouca comida, muito frio e longas horas de oração na madrugada. Foi ali que sua saúde começou a fraquejar. Dores misteriosas, febres que quebravam termômetros e uma fraqueza que o levava ao leito por meses. Os médicos não compreendiam, mas Frei Pio sabia. Era o peso das almas que ele começava a carregar. Em uma de suas cartas, ele escreveu: "Sinto que meu coração é um oceano de fogo, e esse fogo não me consome, ele me purifica." Mesmo no leito da dor, ele sorria, porque descobriu que o sofrimento aceito por amor é a moeda que compra milagres. O tempo passou e a fé daquele menino só crescia. Francisco sentia dentro do peito um fogo que o mundo não conseguia apagar. Ainda jovem, ele entendeu que Deus o chamava para algo maior, não para viver como os outros, mas para oferecer a própria vida em amor e sacrifício. Com apenas 15 anos, ele ingressou oficialmente na Ordem dos Capuchinhos e ali recebeu o nome que marcaria a eternidade: Pio de Pietrelcina. Desde o início, sua vida no convento foi marcada por oração, penitência e silêncio, mas também por sofrimento. Enquanto os outros dormiam, Padre Pio passava noites inteiras diante do crucifixo, chorando, rezando, oferecendo cada dor por almas que nem conhecia. Ele dizia:
Quero ser um frade que reza. Mas Deus queria mais. Deus queria fazer dele um sinal vivo de Cristo crucificado. Foi então que os fenômenos começaram. Feridas invisíveis começaram a queimar suas mãos e seus pés. Ele sentia dores intensas, mas suportava tudo em silêncio. Anos depois, as marcas tornaram-se visíveis, os estigmas, sinais da paixão de Cristo impressos em seu corpo. Padre Pio chorava diante do mistério. Não se sentia digno, mas dizia: Senhor, se é para te amar mais, que assim seja. E o que parecia um castigo tornou-se um dom para o mundo. Pessoas começaram a viajar de longe buscando consolo, cura e direção espiritual. Diante daquele homem simples, de voz serena e olhar profundo, muitos sentiam o próprio Cristo falando ao coração. Mas o que acontecia nas madrugadas no quarto de Padre Pio era ainda mais impressionante. Ele chamava o demônio de o astuto ou o barbudão. Os outros frades ouviam barulhos de correntes, gritos e móveis sendo arrastados. Padre Pio era fisicamente agredido pelo mal. Muitas vezes amanhecia com o rosto inchado e o corpo cheio de hematomas. Mas mesmo assim, ele sorria e dizia: Ele não pode nada contra quem está nos braços de Maria. E por que Deus permitia isso? Porque Padre Pio estava arrancando almas das garras do inferno através do confessionário. Ele passava até 16 horas por dia ouvindo confissões. E ele não era um confessor comum. Ele lia a alma da pessoa antes mesmo que ela abrisse a boca. Se alguém escondia um pecado por vergonha, Padre Pio dizia: E aquele erro que você cometeu há 10 anos, por que não fala dele? Ele era firme com o pecado, mas infinitamente misericordioso com o pecador arrependido. Porque sabia que o verdadeiro milagre não era a cura física, mas a cura da alma. Padre Pio compreendia o poder do perdão. Ele dizia que cada confissão sincera fazia o inferno tremer e o céu se abrir em festa. E por isso o inimigo o odiava tanto. Agora entramos no terreno do inexplicável. Padre Pio nunca saiu de San Giovanni Rotondo por décadas, mas foi visto em todo o mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, pilotos aliados relataram algo que parecia loucura. Um frade voador aparecia no céu, diante dos aviões, erguendo as mãos e impedindo que as bombas caíssem sobre a cidade. Os generais americanos, desconfiados, foram até o convento investigar. Mas, quando viram Padre Pio diante deles, ficaram pálidos. Era o mesmo homem que tinham visto a milhares de metros de altitude. Ele também foi visto no leito de morte de reis, consolando doentes em hospitais distantes e até celebrando missas em outros países enquanto seu corpo permanecia ajoelhado em oração dentro do convento. Quando lhe perguntavam como isso era possível, ele apenas respondia: Deus é grande e não há espaço para aqueles que amam. Com o passar dos anos, a fama de Padre Pio se espalhou por toda a Itália e depois pelo mundo. Homens e mulheres, ricos e pobres, doentes e desesperados, todos viajavam até o pequeno convento de San Giovanni Rotondo. Eles não vinham atrás de milagres, vinham atrás de Deus. Mas Deus, por meio de Padre Pio, fazia milagres acontecerem. Pessoas cegas voltavam a enxergar, corações endurecidos se abriam, corpos enfermos se curavam, mas o maior milagre era o reencontro das almas com o amor divino. Padre Pio passava horas, às vezes o dia inteiro, no confessionário. Ali, ele se tornava o médico das almas. Ele lia o coração das pessoas como se Deus sussurrasse em seus ouvidos os segredos mais ocultos.
Muitos se ajoelhavam cheios de culpa e vergonha, mas saíam libertos, chorando de alegria. Padre Pio dizia: o confessionário é o tribunal da misericórdia de Deus. E sua presença era tão intensa, tão espiritual, que às vezes era vista em 2 lugares ao mesmo tempo. Enquanto atendia em San Giovanni Rotondo, havia quem jurasse tê-lo visto em outra cidade, consolando alguém, curando um enfermo. Era o dom da bilocação, um mistério que a ciência jamais conseguiu explicar. Mas para ele, nada disso importava. Ele dizia: não quero ser admirado, quero apenas ser um instrumento nas mãos de Deus. E assim viveu, em silêncio, em oração, em amor. Um homem que carregou o peso da cruz, mas que transformou a dor em milagre. Com o passar dos anos, o corpo de Padre Pio se tornava mais frágil, mas o seu espírito se tornava cada vez mais luminoso. Mesmo cansado, ele continuava atendendo, rezando e oferecendo cada dor como sacrifício de amor. Os fiéis o cercavam com carinho e lágrimas, sabendo que estavam diante de um homem que já vivia entre o céu e a terra. Em 23 de setembro de 1968, antes do amanhecer, Padre Pio celebrou a última missa. Com voz serena e mãos trêmulas, repetia as palavras que haviam guiado toda a sua vida. Jesus, Maria. Essas foram suas últimas palavras. E então, silenciosamente, ele partiu. No momento da sua morte, as chagas desapareceram, sem deixar cicatrizes, sem sangue, apenas a paz. Era como se o próprio Cristo tivesse recolhido os sinais da cruz e levado consigo o servo fiel que os carregou por amor. O mundo inteiro chorou, mas o céu se abriu em festa. Hoje, Padre Pio de Pietrelcina continua vivo na fé de milhões. Suas orações, seus ensinamentos e o exemplo da sua vida são um lembrete eterno de que o sofrimento pode se tornar redenção e que Deus transforma dor em milagre. Ele nos ensinou que rezar não é falar muito, é amar profundamente. Chegamos agora ao coração deste vídeo. Qual era, afinal, o segredo que permitia a Padre Pio suportar tanta dor e realizar tantos milagres? Não era uma técnica complicada, era o abandono. Ele dizia que a ansiedade é o veneno da alma. Quando você se preocupa, você tira o problema das mãos de Deus e tenta resolver sozinho. Mas você é pequeno demais para isso. O segredo é a oração que vamos rezar agora. Mas não a reze com a boca, reze com a vida. Imagine que você é uma criança pequena e Deus é o seu pai. Você não precisa saber o caminho, você só precisa segurar a mão dele. Repita comigo, devagar, deixando cada palavra entrar em sua alma. Jesus, eu me abandono a ti. Cuida de tudo. Sinta o alívio. Agora, diga novamente: Jesus, eu me abandono a ti. Cuida de tudo. Padre Pio prometeu que não entraria no céu até que o último de seus filhos estivesse lá. E hoje, você se tornou um desses filhos. Não saia daqui com medo do futuro. Saia com a certeza de que o impossível é apenas algo que Deus ainda não fez, mas que Ele fará, se você confiar. Se este vídeo foi uma resposta para você, deixe seu amém nos comentários e compartilhe com alguém que está perdendo a esperança. Que a bênção de Padre Pio te acompanhe, agora e sempre. Fique com Deus. Oremos, por intercessão de Padre Pio. Senhor Jesus, Tu que falaste ao coração de Padre Pio e o tornaste um instrumento vivo da Tua misericórdia, olha também para nós
que hoje buscamos a Tua presença. Ensina-nos a rezar com o coração, a confiar mesmo no silêncio e a ver em cada dor um passo em direção ao Teu amor. Padre Pio, amigo do céu, intercede por nós, que o Teu exemplo desperte em nós a fé que não se cansa, a esperança que não se apaga e o amor que tudo transforma. Acompanha-nos nas batalhas invisíveis, protege nossas famílias e ajuda-nos a permanecer firmes nos braços de Maria. E quando a noite for escura, que a Tua voz ecoe em nossa alma. Reze, confie e não se preocupe. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Amém.